Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom estarmos na presença do Senhor para cultuarmos o seu nome. Ele é digno de receber toda honra e toda glória para todo sempre. Amém. Agradecemos a Deus, meus irmãos, pela oportunidade de estar em sua presença e também ao nosso estimado pastor presidente, o pastor Ailton José Alves, pela confiança de nesta noite nos escalar aqui mais uma vez para a filial em Timbaúba. Sempre é um prazer rever pastor Isaías Pacheco, gestor desta filial que está ajudando o nosso pastor, sua esposa e também os demais pastores que aqui estão e outras filiais, bem como os presbíteros. Deus abençoe. A cantora nossa irmã Elian, seu filho, Deus abençoe também. E parabenizando, meus irmãos, a comissão do Círculo de Oração aqui desta filial, que está completando os seus 70 anos de oração na presença de Deus e também de grande colheita da parte do Senhor. Amém, meus irmãos? Pois quem semeia, colhe, não é? Essa é uma lei que está na palavra de Deus e é uma lei irrevogável. Só não colhe quem não semeia, não é? Mas quem semeia, colhe bênçãos da parte do Senhor. Quem diz amém, meus irmãos? Meus amados, eu quero convidar a todos a refletirmos um pouco na palavra de Deus. Nós vamos falar do tema, mas utilizando outro texto. Abra sua Bíblia em primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, nós vamos ler os versículos 1 e 2. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículos 1 e 2. Todos com a Bíblia aberta, na galeria também, os irmãos que estiverem em pé lá do lado de fora. Vamos abrir a Bíblia e meditar na palavra do Senhor. A epígrafe diz o cântico de Ana. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1 e 2, nos diz assim: Então Ana orou e disse: O meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Vamos ler o 2 juntos? Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Quantos dizem amém, meus irmãos? Amém. Meus amados, baseado nestes 2 versículos que acabamos de ler, eu quero falar sobre o tema escolhido, fazendo uma pequena adaptação. Quero falar sobre quando chega o tempo de cantar. Embora como crentes nós louvemos a Deus em todo tempo, há momentos em que recebemos algum favor especial de Deus, que nos impulsiona a cantar com mais vigor, com mais força. E o caso de Ana, a personagem da história que vamos estar tratando esta noite, ilustra bem isso. O cântico de Ana foi uma manifestação de muita alegria, por ter recebido da parte de Deus um grande milagre, atendendo a oração que ela fez e revertendo o seu quadro de desonra em um quadro de honra. E esse cântico, que nós lemos pelo menos 2 versículos dele, celebra a reversão do dilema humano, transformando em uma súbita e inesperada vitória. Quem diz amém, meus irmãos? Quando nós abrimos a nossa Bíblia no primeiro livro de Samuel,
Os primeiros versículos que introduzem essa narrativa histórica nos dá algumas informações sobre esta personagem que merece destaque. O nome Ana significa graça. Diga comigo, graça. A Bíblia nos diz que ela era casada com um homem chamado Elcana. Isso está no capítulo 1 e o versículo 1. E o nome Elcana significa Deus tem protegido. A Bíblia nos diz que este homem era um bom marido para Ana. Dele se diz no versículo 5, a parte A, que quando ele subia para Siló para ofertar ao Senhor com a sua família, para Ana ele dava uma porção maior da oferta. Ainda no versículo 5 é dito que ele fazia isso porque ele amava muito Ana. Ele queria externar a intensidade do seu amor. E o versículo de número 8 nos diz que ele era tão bom que, apesar de Ana não lhe dar filhos, ele disse assim: não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então veja que ele era um bom marido. No entanto, a narrativa prossegue e nos informa que Ana, ela tinha algumas dificuldades, como todos nós temos. E a primeira dificuldade está no versículo de número 5, veja aí na sua Bíblia, por favor. A Bíblia diz assim: porém a Ana dava uma parte excelente, porque ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Essa expressão indica que Ana tinha uma dificuldade que a impedia de ter filhos. E isso, na cultura em que ela vivia, lhe trazia ainda muito mais malefícios, visto que se constituía, quero dizer, um grande desastre e uma indignidade uma mulher não ter filhos, não tomando parte na continuação do nome e da herança familiar. Talvez nós não, eu disse talvez, mas para o judeu é muito importante gerar filhos, porque os filhos vão levar à frente o nome do pai. Daí porque eles têm a preocupação de registrar as genealogias, que para nós é um pouco cansativo ler, mas que eles têm e dão uma grande importância. E a Bíblia diz, ainda narrando essa história, que diante da dificuldade de Ana de não gerar, seu marido, para suscitar descendência, ele viola a lei de Moisés. E ele possui uma segunda mulher. O texto é narrativo, o texto não é normativo. Isso significa dizer que o historiador que escreveu, sendo imparcial, ele está narrando o fato, mas não está emitindo a sua opinião. Isso significa dizer também que ele não está aprovando a decisão de Elcana, ele apenas está registrando um fato. E ele tem um segundo casamento, para por meio desta outra mulher suscitar descendência. Certo teólogo disse que um israelita temia morrer se a sua linhagem física não tivesse continuação devido à ausência de filhos. E preocupado com isso, Elcana contrai uma segunda núpcia e com Penina ele tem alguns filhos. A Bíblia nos diz que, além do problema da esterilidade e ver o marido contrair uma outra núpcia, destaca-se ainda que a concubina de Ana gerava, ou a mulher do segundo casamento do seu marido gerava, e Ana não gerava. E não somente ela tinha filhos, como diz o texto, que ela ainda irritava Ana pelo fato de ter filhos e Ana não. E isso causava uma celeuma dentro do lar. Isso está no versículo de número 8, 6, 7 e 8. Só que Ana era crente e ela resolveu tomar algumas atitudes
diante dos seus dilemas. Dilemas todos nós temos, dificuldades todos nós enfrentamos. A questão gira em torno de como nós reagimos diante das dificuldades que vêm sobre nós. Alguns se enclausuram dentro de casa, outros se entopem de remédio, outros preferem desistir da vida numa atitude desesperada, uma saída sem saída. Ana, no entanto, apesar de ser uma mulher frustrada, e quem sabe até frustrada com Deus, porque o texto diz que o Senhor lhe cerrara a madre, não é verdade? E talvez ela dissesse, porque Deus não me deixa conceber. Ela podia utilizar este momento de desventura para murmurar, mas ela não fez isso. Ana resolveu recorrer àquele que é o dono da vida. Se foi ele que fechou, é ele também quem abre. Quem diz amém, meus irmãos? E ela foi atrás, ao fim de alcançar compaixão aos pés do Senhor. E a primeira atitude que Ana toma está no capítulo 1, versículo de número 3 e também o versículo de número 9. Quando diz assim o 9: então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló. Era costume anualmente Elcana, que era um levita, ir para o templo. E Ana, mesmo com estes problemas que eu pontuei aqui, ela o acompanhava. E isso nos ensina muita coisa, de que as nossas frustrações, as nossas inquietações não devem nos afastar do templo. Por certo, você já ouviu alguém dizer, eu não vou hoje porque eu estou triste. Mas é aqui o lugar que nós devemos estar mesmo tristes. Ana poderia dizer, eu estou com um problema, não vou não. Mas quando Elcana chamava, ela dizia, eu vou. Porque lá é o lugar da solução. Eu entro triste, mas não saio triste. Glória a Deus. A Bíblia diz no Salmo 16, verso 11, que na presença do Senhor há fartura de... Quantas vezes, meus irmãos, nós já entramos por essas portas acabrunhados, tristes, decepcionados, mas também quantas vezes, apesar de ter entrado assim, nós saímos diferentes, porque aqui é o lugar da resposta, aqui é o lugar que Deus se revela, aqui é o lugar que Deus fortalece o nosso coração e nos dá uma palavra de ânimo. Quem diz amém por isso, meus irmãos? A segunda atitude de Ana merece destaque também. Ela ia ao templo mesmo triste. E Ana também dispôs-se a apresentar a sua necessidade ao Senhor em oração. O versículo 10 nos mostra isso. Veja o que diz a Bíblia. Ela, pois, com amargura de alma, fez o quê? Orou ao Senhor. Então ela dispôs-se a apresentar a sua necessidade a Deus. Ali junto ao pilar do templo, ela começa a contar a história das frustrações dela e do desejo que ela tinha de ser mãe. Quando todos os nossos recursos, meus irmãos, eles se acabam, se esvaem, nós vamos a Deus, cujos recursos nunca se esgotam. Não importa o que o médico disse, não importa o que o advogado disse, não importa até mesmo essa voz interior que te diz, não pede não que Deus não vai te dar. O que importa é a palavra que sai da boca de Deus. Venha para o templo em busca desta palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Se algo nos falta, devemos recorrer a Deus em oração. Tiago capítulo 4, versículo 6 diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Em terceiro lugar, Ana dispôs-se a orar em busca de resposta. Irmão, ninguém ora por orar.
O sentido da oração é o feedback de Deus, é o retorno de Deus. Imagine que para uma pessoa que não crê em Deus, ele acha ridículo a pessoa dobrar o joelho e orar a Deus. Mais estranho para ele ainda é saber que a gente levanta com resposta, que a gente não está falando com a parede. Eu conheço um irmão que perdeu a sua carteira com todos os documentos no centro da Dantas Barreto, lá em Recife. E ele só se deu conta quando chegou em Vitória de Santo Antão. E ele dobrou o joelho e disse: eu sei, Senhor, que a probabilidade de eu achar minha carteira perdida ali no centro da Dantas Barreto é 0. Mas eu quero te pedir, tu não ouves a oração, eu quero te pedir que uma serva tua ache e que ela me entregue na mão. Irmão, eu vi esse obreiro agradecer no púlpito da Matriz de Vitória, que ele estava um dia visitando a esposa dele no trabalho. De repente uma irmã saudou com a paz do Senhor e disse: irmão fulano, tu perdeste uma carteira no centro da Dantas Barreto? Ele disse: perdi, está aqui na tua mão. Ele disse: bendito seja o nome do Senhor. Deus responde oração. Se perguntasse a cada uma destas santas mulheres de joelhos marcados, cada uma delas teria uma história para contar de resposta de Deus através da oração. As irmãs confirmam dizendo amém, minhas irmãs? Eu também tenho. A oração não é um monólogo onde só uma pessoa fala. Oração é um diálogo. Jeremias 33:3, Deus disse ao profeta: clama a mim. E o que mais? Está vendo que tem o retorno? Tem a resposta. E a resposta de Deus é de coisas grandes, é de coisas firmes, é de coisas que a gente nem sabe. Ele revela até o futuro na oração. Quem já teve essa experiência aqui, irmão? Eu me lembro quando em 2005, 2004, de joelhos, o Senhor me disse: daqui a um ano tu serás auxiliar de trabalho. Depois de alguns anos separado ao diaconato, depois eu vou tocar no coração do pastor, o presidente, meu servo lá em Recife, ele vai te levar para lá. Lá ele te consagra ao presbitério, depois a ministro, e tu vais ajudar ele na obra. E eu nem o pastor Ailton conhecia. E minha família, ninguém era crente lá em casa. E eu escutando na época a rádio Boas Novas, botava a rádio assim. Minha mãe ficava ouvindo também, que eu botava perto da onde a gente almoçava. E eu disse: maninha, Jesus disse a mim que eu vou trabalhar com esse homem de Deus aí. E ela disse: tu nem conhece ele. Eu disse: mas Jesus conhece ele e me conhece também. Deus fala o futuro, coisas que não sabes. Glória a Deus. Ana orou, irmãos, e o versículo 10 diz como foi a oração dela. Olha o que diz o versículo 10. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor. E orou de que forma? Chorou. Isso fala de oração com quebrantamento. A oração que Deus ouve é a oração acompanhada de lágrimas. Sabe por que tem gente que não recebe resposta? Porque o olho é seco, feito o olho de coruja. Não derrama uma lágrima. Chora diante da novela, mas não chora nos pés do Senhor. Agora eu sou novo, eu sou novinho, mas eu sou do tempo que a gente dobrava o joelho e ficava aquelas marcas de lágrima. Ainda hoje fica marca de lágrima de santo na cadeira. Agora fica ali só a marca, porque a lágrima sobe para a presença da majestade nas alturas. Oh, aleluia. Ela marachuri andaralamas.
Ela orou com quebrantamento, irmãos. Quebrantar significa se quebrar, se prostrar. Eu acho interessante que tem gente que nem para a oração do batismo ele quer vir para frente. Se Jesus quiser, me batiza aqui. Um orgulho, irmão. Mas o quebrantado, ele não é assim. O quebrantado é assim. Vem quem precisa, vem quem quer, vem quem busca. Ficar de joelho, ficar de braço cruzado em casa não recebe nada. Agora quem vem para a presença de Deus e se dobra, quando se dobra, Deus se levanta. Glória a Deus. Um certo pensador disse assim: lágrimas só são lágrimas aqui, no céu elas são palavras. Tem hora que a gente não diz nada, a lágrima cai, e Deus sabe o que a lágrima está dizendo. Um dia desse eu vinha no carro pensando nisso. Tem hora que a gente não diz nada, a lágrima cai. Ninguém, quem olha de fora não sabe nem o que é, mas Deus sabe o que aquela lágrima está dizendo. Ele sabe. E calamandara shuri. A lágrima conta uma história, a lágrima fala de uma dor, de um sofrimento, e a Bíblia diz que os anjos de Deus colhem as lágrimas dos santos. Ana orou com sinceridade, além de ter orado com quebrantamento. O versículo 11 diz que ela fez um voto ao Senhor, e não é o voto que expressa sinceridade, é o cumprimento do voto. Que tem gente que promete coisa que não pode fazer, não foi sincero. Ana voltou, disse: se tu me deres um filho varão, se de mim te lembrares, esse filho que tu vais me dar, eu te devolvo para a tua obra. Ela cumpriu o que prometeu, sim ou não? Sim. Ela foi sincera, autêntica. A palavra sincero, ela tem uma história, como todas as palavras, tem a etimologia, a história que surgiu, de onde veio aquela palavra. E a palavra sincera nos remete a um período no Império Romano, onde se fazia teatros a céu aberto, e os atores usavam máscaras de cera. Então uma pessoa sincera é uma pessoa sem máscara, sem cera. A gente não pode mentir para Deus, irmão, porque Deus nos vê além da máscara. Na oração nós estamos pelo avesso. Deus tem um raio-x que penetra nos cantos mais profundos da nossa alma. O fariseu ia orar no templo e ia batendo no peito: eu não sou como os demais homens, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço isso. E Deus só olhando. Na parábola que Jesus contou, já o publicano baixou a cabeça e disse: eu sou um pecador. Deus passou o raio-x, disse: é sincero, vai sair justificado. Tem que ser sincero. Glória a Deus. Em terceiro lugar, no versículo 12, a Bíblia diz que ela orou com perseverança. Veja aí na sua Bíblia. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante veja, perseverando. Hoje a gente vive uma época que as pessoas estão perdendo a perseverança na oração, querem respostas imediatas. Irmão, a resposta de Deus pode ser sim, não e espere. E ela pode ser a curto, a médio e a longo prazo. Entendeu isso? Abraão esperou 25 anos. 25 anos. 25 anos. Hoje a gente quer resposta de oração como Nissime hoje. Com 5 minutos está prontinho. Mas come, com 10 minutos está com fome de novo. Que aquilo não sustenta ninguém, irmão. Comida boa é feita em panela de barro. Que a gente está comendo e o suor caindo aqui. Agora eu duvido se a pessoa não fica forte.
Porque a demora de Deus na resposta é preparar você para receber. Que a bênção vem pronta, agora o abençoado precisa estar em condições de receber a bênção. Então essa demora de Deus, entre aspas, é para nos preparar. A Bíblia nos exorta a sermos perseverantes. Jesus disse: pedi, buscai, batei. 3 níveis de oração. Eu já estou pedindo, busque. Eu já estou buscando, bata. Jesus disse: quem pede, quem busca e quem bate. Você recebe isso como uma palavra de Deus? Bata que a porta vai se abrir. Está ouvindo isso? Bata que a porta vai se abrir. Agora bata. Romanos 12:12, Paulo diz assim: na oração sejam perseverantes. Em 1 Tessalonicenses 5:17, ele disse: orai sem. Às vezes as pessoas interpretam esse orar sem cessar como passar o dia todinho orando. Se puder, é bom, mas não é essa a ideia de Paulo. Paulo está dizendo assim: olha, ore sem parar, seja perseverante. Ore hoje, ore amanhã, ore quarta, ore quinta, ore sexta, ore sábado, ore domingo. É isso que ele está dizendo. Contínua oração. No versículo 13, a Bíblia nos diz que além de orar com perseverança, ela orou com o coração. Olha que coisa linda. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios. A oração que Deus responde, irmãos, não é a que sai daqui para fora, é a que vem do coração. O hino 577, a última estrofe diz: se orares, porém, sem o teu coração, aí não recebe a resposta de Deus. Só quando tudo deixares no... é tudo. Tem que colocar o coração na oração, derramar-se. Esse coração não é esse que bombeia sangue, é o interior. Na Bíblia, o coração é o ponto de conexão com Deus. Certo teólogo disse que é ali onde o mortal encontra o imortal. Foi para esse coração que Deus olhou e disse assim a Samuel: não atentes para a aparência, nem para a altura de sua estatura, porque o Senhor não vê como vê o homem. O Senhor olha para onde? Para o coração. O povo judeu tinha um costume de, no momento de uma humilhação, rasgar as vestes. Aí Deus usa Joel para dizer: rasgai o coração e não as vestes. Dobrar o joelho é um sinal de humildade, mas não é humildade. Às vezes a pessoa dobra o joelho, mas espiritualmente está em pé. Deus quer que a pessoa se dobre de alma. Derrame o coração como água no altar, assim, olha. E ela orou. Orou com quebrantamento, orou com sinceridade, orou com perseverança e orou com o coração. Em Mateus 15:8, Jesus repreendeu o povo de Israel, dizendo: este povo se aproxima de mim com os lábios, mas o coração está longe. Ele estava citando Isaías. Em Jeremias 29:13 diz assim: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de que maneira? De todo o vosso coração. Ana orou. O versículo 18 nos diz que ela recebeu alívio das suas cargas. Olha o que diz a Bíblia no versículo 18. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu. O seu semblante já não era. Está vendo que ela sobe triste, mas não volta triste. E o problema ainda continuava. Mas na oração, ela recebeu alívio das suas cargas. O versículo 10 diz que ela orou com amargura de alma. O versículo 11 diz que ela estava aflita.
O versículo 15 diz que ela estava atribulada de espírito. O versículo 16 diz que ela estava ansiosa pelas multidões dos seus cuidados. No entanto, a mesma Bíblia diz que ela saiu de forma diferente que chegou. Você vai sair daqui esta noite de forma diferente do que chegou. Ela chegou desse jeito, amargurada, aflita, atribulada e ansiosa, mas de repente ela levantou-se e o seu semblante já não era. Isso é que as pessoas não entendem, irmão. Que a gente se levanta da oração ainda com o problema sem resolver, e alguém pergunta: por que você com esse problema ainda sem resolver, é esse sorriso no rosto, essa paz? Aí você vai dizer: é porque quando eu estava orando, Ele me garantiu que ia fazer. É de tal forma que a gente já passa a orar por outra coisa, porque por aquela a gente já tem a resposta. Aleluia. A Bíblia nos diz que ela clamou pelo Senhor dos Exércitos. Diga comigo: Senhor dos Exércitos. Por que ela clama pelo Senhor dos Exércitos? Porque ela estava diante de uma batalha. Aí ela disse: eu vou chamar pelo Senhor dos Exércitos. Ele vai advogar minha batalha, Ele vai assumir minha causa. Ana sabia que sua oração havia sido respondida, e assim passou a viver como se o problema já não existisse. Só Deus faz um negócio desse com a gente, irmão. A pessoa com o problema, mas vivendo como se o problema não existisse. Deus fez promessa aos patriarcas que eles não obtiveram a resposta de imediato, o cumprimento. Mas o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 13, diz que eles davam chau para elas de longe assim, ó. Veja que coisa linda. Eles acenavam de longe. Abraão mesmo, Deus disse: percorre essa terra, porque eu darei a ti e a tua semente. E ele não viu isso se cumprir nos dias dele. Mas Deus deu ou não deu Canaã ao povo hebreu? Agora, pela fé, ele caminhou por ela assim, olha, descalço, dizendo: isso aqui tudinho vai ser meu. E a terra ocupada. Mas ele já estava antevendo. Deus fez ele experimentar por antecipação. Entendeu? Quando a pessoa se derrama na presença de Deus, pedindo algo, Deus faz você sentir o gosto do bolo da festa de ações de graça. Veja, nem aconteceu o milagre ainda, mas você fica: já estou sentindo o gosto do bolo que eu vou dar aos meus irmãos no culto em ações de graça. Aleluia. Glória a Deus. Ana não esperou ficar grávida para comer e se alegrar. Não. Ela fez isso logo depois da oração.